Devocional Biblionauta, 29 de abril. Leitura diária, 1 Crônicas, do 23 ao 25. Tema do devocional: planejamento e organização para servir ao Senhor. Um resumo de 1 Crônicas 23 ao 25 é o seguinte. Capítulo 23 fala sobre o turno e as funções dos levitas, os descendentes de Gerson, Merari e Coate. Capítulo 24 registra sobre o turno e as funções dos sacerdotes e os demais levitas. O capítulo 25 narra sobre os cantores, aqueles que ministravam com música, conforme organizado por Davi. Nesse devocional, nos destacamos planejamento e organização para servir ao Senhor. É notório perceber em 1 Crônicas 23 ao 25 o planejamento e organização daqueles que ministravam e serviam ao Senhor na Antiga Aliança. Esses 3 capítulos ensinam muito. Para nós, isso é muito importante, pois há quem insista na ideia de irmos fazer a obra de Deus com boa vontade, mas sem nenhum planejamento ou organização. Há quem imagine que no passado o povo servia a Deus de maneira aleatória. No entanto, quando investigamos o Antigo Testamento, vemos que Deus dava as orientações, planejamento e organização do povo. O caso da lei de Moisés, que era instrução de Deus ao povo de como servir. E quando iam para a guerra, ou se organizavam como nação, buscavam sempre planejar e consultar o Senhor se seu planejamento estava de acordo ou não. O Novo Testamento nos apresenta planejamento e estratégia. Por exemplo, o nascimento de Jesus é um nascimento numa época estratégica. O Senhor dizendo para Maria e José irem para o Egito por causa de Herodes, também isso é estratégico. Há organização e planejamento, tanto na ida quanto no retorno para o território de Israel. Jesus chamando os discípulos número de 12, a estratégia de irem 2 a 2 evangelizar, a estratégia de alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho começando em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Paulo trabalhando com estratégia de equipe e logística no evangelismo, viagens missionárias estratégicas e na dependência do Espírito. E assim inúmeros outros exemplos que poderíamos dar. Assim, os testemunhos que temos do Antigo Testamento e do Novo reforçam a verdade que encontramos em 1 Crônicas 23 ao 25. Deus é um Deus de ordem e planejamento, e não um Deus de confusão, conforme 1 Coríntios 14, 33. Planejamento e organização agradam ao Senhor. Embora haja um caso de exceções em que ele age fora do planejado e organizado, por exemplo, Paulo planejou ir para a Ásia, mas o Espírito impediu, está registrado em Atos 16, do 6 ao 15, mas esses casos são exceções, e essas exceções, como o próprio nome diz, são exceções. Deus, na maioria das vezes, quer usar nosso planejamento e organização de sua obra para atuar. O maior problema não é organização e planejamento, e nem o Senhor, porque o Senhor não é problema, mas se nós que ou não planejamos e organizamos direito a obra do Senhor, ou quando fazemos, planejamos e organizamos sem colocar o Senhor como o centro e aquele que dirige tudo. Que revisitemos nosso proceder, se temos agido com planejamento e organização na obra do Senhor. Caso não, busquemos ordem, planejar e organizar. E caso nos encontremos planejando e organizando só para nós mesmos, que nos arrependamos, pois todo planejamento e organização deve ter o Senhor como centro e propósito. Não esqueçamos que, porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Conforme Romanos 11, 36. Que o Senhor abençoe o teu dia.